a inquietude é obra do diabo. É isso que a gente tem que aprender. Se chega alguém e começa a jogar inquietude em cima da gente, tem que repreender essa pessoa, falar, amigo, você está fazendo o serviço do diabo. Porque o serviço do Senhor é não estejais inquietos. E olha o que acontece o que aconteceu, né? Quando ele ressuscitou, o primeiro encontro que ele tem com os seus discípulos, depois daquele encontro com Marta, né, na beira do sepulcro, mas quando ele vai e entra naquela casa onde estavam todos reunidos com medo dos judeus, a primeira coisa que ele fala, paz seja convosco. E depois, 8 dias depois, paz seja convosco. Eu acho que tem mais uma vez que ele fala, paz seja convosco. Isso é o que ele quer dos seus. O que ele quer, ele nos exorta a descansarmos nele. Tem uma frase bonita daquela escritora cristã que ficou presa num campo de concentração e que tinha todos os motivos para se preocupar, não é? Ela disse num livro dela, a preocupação não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje da sua força. Então, a preocupação realmente é um tropeço. E quando o Senhor Jesus, em João 14, 27, ele fala mais uma vez da paz que ele dá. Ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora, o que quer dizer isso? Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o mundo tem uma paz. O mundo oferece paz. O país agora está crescendo. Temos paz. O país agora está dando mais emprego. Temos paz. A bolsa subiu. O dólar caiu. Aí quem investe em dólar não tem paz. Mas, de qualquer maneira, são as coisas que o mundo tem para nos dar paz. Saúde, prosperidade, tranquilidade, segurança, etc, etc, etc. Mas não é essa paz que o Senhor dá. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Esse é outro tipo de paz que o Senhor nos dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Paulo escreveu para os Gálatas, é interessante que eles estavam sendo bombardeados com um evangelho que não era o evangelho verdadeiro. Era o evangelho da lei. Não era evangelho, na verdade não eram boas novas, né? Era com legalismo. Eles queriam, esses falsos irmãos, queriam impor a volta aos mandamentos da lei àqueles cristãos de Gálatas, da Galácia. E o que Paulo fala para ele? Em Gálatas 1, de 6 a 7, ele fala, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas 1, de 6 a 7. E por que inquietam? Porque se alguém falar para você que para ser salvo você tem que fazer uma lista de tarefas, você nunca vai ter paz na sua vida. Porque você, a não ser que você seja um tremendo hipócrita, que acha que agora, porque você usa um terno assim, corta o cabelo assado e faz determinados rituais, então está tudo bem, cumpriu as suas obrigações. Isso é hipocrisia, isso é farisaísmo, né? Então, se você não for, você vai ficar inquieto. Você vai reconhecer que não está conseguindo seguir a lei. Porque a lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para condenar, para apontar onde é que estava o pecado. Também, quando você vai lá para 2 Tessalonicenses, olha que interessante. Primeiro, a inquietação trazida por aqueles legalistas, né? E em Tessalonicenses, a inquietação trazida pela turma do fake news, pelos profetas do YouTube, aqueles que falam que amanhã o anticristo vem marcar sua mão em sua testa, a vacina vai ser a marca do anticristo, ele vai enfiar um chip na sua pele, e daí você está perdido para sempre. Você não entendeu nada do que é o Evangelho. Não entendeu nada, né? Ele fala, ora irmãos, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 2, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como vindas de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 2. Então,
não cabe aqui agora explicar o que significa isso que ele está falando, mas tinham pessoas perturbando eles. Perturbando eles. Então, essas pessoas você tem que eliminar, sair da frente. Né? O próprio Senhor Jesus, lá em Marcos, capítulo 13, versículo 7, ele também é para outro público que ele estava falando, né? Porque aqui ele está falando das pessoas que estarão no mundo, não a igreja, mas os judeus que estarão, o remanescente judeu que estará no mundo na véspera da vinda do Senhor Jesus, quando vai acontecer tribulação e tudo mais. Ele fala assim: quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerra, não vos perturbeis. Olha a perturbação aí mais uma vez. Porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então não perturbe, paz seja convosco, não andais inquietos com coisa alguma. Quantas vezes Deus vai precisar falar na sua palavra que é para a gente não ficar preocupado? Para a gente não ficar aí com síndrome de pânico, vivendo totalmente desesperado, como se fosse cair, como as histórias do Obelix, lá do Chatonix, como é que é aquele desenho? Asterix. Tinha o chefe lá, tinha um lá que achava que ia cair, o céu ia cair sobre a cabeça dele. Então ele vivia o tempo inteiro inquieto, preocupado, né? Não vai cair céu na nossa cabeça, nós vamos para o céu. E quando ele fala também, o Senhor, lá em Mateus 6, ele fala muita coisa a respeito disso, mas só pegar um versículo aqui. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Depois ele vai falar que os gentios se preocupam com essas coisas. E essa é o que fala aqui em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. E Colossenses 3:15 vai fazer o vínculo daquilo que eu falei de ação de graças. Colossenses 3:15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações. E sede agradecidos. Agradecidos. E daí Paulo termina a sua epístola de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3:16. Quem tiver tempo em casa, procura ler todos os versículos 3:16 da Bíblia, que tem algumas coisas muito interessantes nos 3:16, começando por João 3:16, né? Ele fala ali, Paulo: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. O Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. Então não vai faltar paz. O Senhor Jesus, no Evangelho, ele fala assim: eis que estou convosco até todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que o Senhor não esteja conosco. Nós podemos não tá percebendo a presença dele conosco, mas ele prometeu que estaria todos os dias. E agora, só para terminar, então, que eu acho que eu já passei meu tempo regulamentar aqui, 3 versículos. Um está em 1 Pedro 5, de 7 a 9, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, veja que interessante o versículo que segue este, de lançar a ansiedade sobre o Senhor, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, eu ligo essas aflições do versículo 9 com a ansiedade do versículo 7. E entre uma coisa e outra, nesse sanduíche aí, o miolo, é o diabo. O diabo que vai querer tirar a nossa paz, que vai buscar nos derrubar. Derrubar em quê? Derrubar na inquietude. A mesma que afligem aqueles falsos cristãos lá de Gálatas, querendo que os outros guardassem a lei, a mesma que afligem todos aqueles que vêm com fake news, com histórias de terror, com terrorismo psicológico. Tudo isso é obra do diabo. O Senhor não quer que nós fiquemos ansiosos ou inquietos. E Tiago 3 fala assim, versículo 17 e 18, a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada,
tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Paz é o contrário de guerra, paz é o contrário de inquietude. E lá, terminando Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal.